Como em qualquer linguagem de programação, o JavaScript funciona também muito com métodos matemáticos. E como seria de esperar, quem criou o JavaScript pensou, obviamente, que muitas operações matemáticas iriam ser necessárias realizar durante a execução do código. Daí a existência de um objeto chamado math, que tem algumas propriedades e métodos sobre os quais nós vamos falar de forma superficial neste vídeo. Invariavelmente, qualquer linguagem de programação que contenha funcionalidades para a criação de lógica de código, isto é, fazer muitas operações que não são visíveis ao utilizador, essas linguagens contêm sempre algumas funções matemáticas. Obviamente que não estamos a falar aqui das funções de adição, multiplicação, etc., porque para isso temos os operadores matemáticos muito à mão. No caso concreto estou a referir-me, por exemplo, a este objeto chamado math e que já vem incorporado dentro do JavaScript. E ele contém um conjunto de funcionalidades, neste caso vamos lhe chamar propriedades e métodos, maioritariamente métodos, obviamente, que nos permitem fazer alguns cálculos matemáticos relativamente mais complexos do que simples adições, multiplicações, subtrações ou divisões. Neste caso concreto, o que nós estamos a falar então é de um objeto que já vem então pronto a ser utilizado, com métodos estáticos, não temos que criar objetos a partir deste objeto, ou desta classe, vamos lhe chamar assim, e nós podemos utilizar diretamente então math. E depois a propriedade, ou math. E os seus métodos. Como podemos observar aqui nesta lista, existem imensos, alguns que estão intimamente relacionados com matemática mais avançada, muitos deles relacionados com a trigonometria, a parte geométrica da matemática, como é o caso dos cossenos, os senos, as tangentes, as cotangentes, etc. Mas alguns que valerá eventualmente a pena conhecer de uma forma um bocadinho mais aprofundada. Neste caso, temos aqui as propriedades. As propriedades separam-se dos métodos pelo facto de, nos métodos, nós podermos colocar, em alguns casos, parâmetros, ok? E normalmente o parâmetro que é colocado é sempre o valor sobre o qual este método matemático vai atuar. E já iremos ver alguns exemplos dessas circunstâncias, mas, por exemplo, toda a gente, ou penso eu, a maior parte conhece o valor de π, é uma constante matemática, e, por exemplo, se nós tivermos aqui simplesmente esta statement, ou esta declaração, para apresentação de math.p, o que nós vamos ter aqui então é, quando refrescarmos aqui a nossa página e fizermos um clique, vamos ter então o valor de π com várias casas decimais ali apresentadas. Ora, este é eventualmente o método ou a propriedade mais conhecida do math, não vou falar sobre as outras até porque na esmagadora maioria dos casos dizem respeito a circunstâncias matemáticas mais avançadas que eu próprio também não domino, mas depois temos os métodos, e os métodos têm aqui muita informação que não vamos obviamente escalpelizar uma a uma, mas vamos aqui apresentar algo que eu já defini aqui. Eu vou remover comentários desta forma. Eu vou colocar aqui, eu sei que este vai ser executado, mas esta informação irá substituir a anterior. E, portanto, nas propriedades, ou melhor, aqui não é propriedades, mas sim métodos, o que acontece é o seguinte, nós temos, por exemplo, o método absoluto, que é o ABS, não é dos travões, ok? É o método absoluto, e basicamente o que é que este método permite fazer? Bom, se nós tivermos um número positivo, como é o caso do 1, 2, 3, e se guardarmos e refrescarmos aqui, o ABS, o valor absoluto, será a mesma o valor positivo. No entanto, se nós entrarmos na casa dos valores negativos, este ABS, vamos alterar aqui o número, por exemplo, para menos 13, o ABS vai nos devolver sempre o valor positivo de qualquer número. Se ele for positivo, devolve o positivo, se ele for negativo, devolve à mesma o positivo, ok? Vamos aqui remover mais uma. Temos as famosas raízes quadradas e raízes cúbicas. No caso da raiz quadrada temos aqui square root, o S significa, o SQR significa square root, ok? Ou SQ de square, RT de root, e colocamos ali dentro o valor sobre o qual nós queremos saber a raiz quadrada. É óbvio que em qualquer um destes métodos nós poderíamos fazer qualquer coisa da seguinte forma: var resultado é igual a math.square root, ok? Ele aparece, não é este, mas sim o de baixo, SQ, a square root, e depois colocarmos aqui valor. E depois poderíamos apresentar aqui, neste caso, o resultado, ok? Poderemos fazer assim, poderemos fazer diretamente a conversão ou o cálculo direto ali para a apresentação, que era o que nós tínhamos antes. Então eu vou colocar aqui
o que lá estava. Ok, cá está. Então temos aqui o valor 4, queremos saber qual é a raiz quadrada de 4. Se nós formos aqui então refrescar, sabemos que é 2, está aqui o resultado. Temos ainda a raiz cúbica também. Esta possibilidade nós podemos calcular a raiz cúbica, eu coloquei aqui 345. Vamos ter a oportunidade de verificar neste exemplo que, para os cálculos, se não forem valores inteiros exatos, neste caso, ele vai nos apresentar então com um conjunto de casas decimais. Já vamos ver que existem também métodos matemáticos para tratar deste assunto, quando nós queremos ter valores inteiros. Por exemplo, nós queremos aqui arredondar um valor com casas decimais. Vamos imaginar que nós temos aqui 10.3, mas queremos arredondar para o valor inteiro mais próximo por excesso. O que é que isto significa dizer? Que se existe aqui uma casa decimal acima do valor inteiro, então ele vai arredondar para o valor inteiro imediatamente seguinte. Para isso utilizamos aqui a expressão sail. Sail vem um pouco de sailing, que significa o telhado, ok? Então estamos a jogar para cima. É uma forma de nós podermos mais facilmente decorar o que é que faz este método. Se nós agora guardarmos aqui e temos então 10.3, significa que vamos ter o 11. Isto valerá sempre para o número de casas decimais que nós aqui queiramos ter, mesmo se nós tivermos aqui 0,00001, ok? Vamos ter sempre o arredondamento para o número inteiro imediatamente seguinte. Ora, o mesmo acontece, mas neste caso quando queremos definir para o valor por defeito mais próximo, o valor inteiro mais próximo por defeito, e neste caso usamos floor. Ora, aqui consegue-se colocar o mesmo conceito que eu expliquei anteriormente, aqui sail, de ceiling, de telhado, aqui temos o floor que é o chão, portanto estamos a baixar, significa que se eu tiver então, vamos imaginar aqui, 14,2341, significa que ele vai arredondar para 14, ok? Então vamos aqui refrescar e cá está, então 14, independentemente do número que eu aqui tenha, se eu tiver mesmo o 99999, poderia estar já muito próximo, estará já muito próximo do 15, mas ele vai arredondar sempre para o valor inteiro mais próximo. Vamos depois ver aqui que existe também o arredondamento. Eu vou aqui colocar até para cima, porque faz mais sentido para falarmos sobre este aspecto nesta circunstância. O que é o arredondamento de valores de casas decimais? Nós podemos colocar o math.round para ele calcular qual é o valor inteiro mais próximo, mas aqui ele vai fazer um arredondamento da seguinte forma. Se nós tivermos, por exemplo, 20.5, ok, que é o equivalente a ter 20.50, ou 500 mil, ou 50 mil, seja o que for, vamos colocar 20.5, o que é que ele vai fazer neste caso? Bom, vamos ver aqui, ele vai arredondar, ok, esperem lá só um instantinho, vamos aqui, temos aqui muita informação aberta, vamos aqui colocar apenas um comentário, agora sim, vamos aqui refrescar e cá está, 21. Portanto, nós temos 20 e estamos a pedir para que ele arredonde o valor. Neste caso, o valor é arredondado para cima porque temos 20.5. Se tivermos 20.49, por exemplo, já vamos ter um arredondamento para baixo, ok? E, portanto, esta é a forma de arredondar do JavaScript, em concreto. Ora, nós depois temos aqui a potência. Temos, no caso de aqui o remove as casas decimais, nós podemos falar deste primeiro ainda. Estou apenas aqui a focar alguns dos vários métodos que o math tem. Neste caso tem aqui remove casas decimais. Para remover as casas decimais, vou colocar aqui este comentário, nós temos aqui a expressão trunc. Trunc significa truncate ou truncate, que é truncar, isto é eliminar uma parte, ok? Vamos interpretar dessa forma. Então o que ele faz é o seguinte, este método trunc vai eliminar pura e simplesmente todos os valores das casas decimais, independentemente se estão acima de 5, se estão abaixo de 4, etc. Reparem o que é que acontece então. No 15.5324, eu vou aqui refrescar e ele coloca 15. Mas se eu colocar aqui 15.12, que no caso concreto do round iria arredondar para 15, no caso concreto anterior iria arredondar para 16, neste caso concreto ele vai continuar a apresentar 15. Porquê? Porque simplesmente pede para que se ignorem as casas decimais. E muito rapidamente aqui falar também sobre as potências, nós temos aqui a possibilidade de calcular a potência de um determinado valor sobre qualquer potência. Por exemplo, se quisermos calcular quadrados, neste caso 3 ao quadrado, estamos aqui a refrescar, cá está, 9,
ok? Se nós quisermos calcular ao cubo, podemos colocar ali 3 e, portanto, será o mesmo que ter o 3 elevado a 3, ok? E se quisermos ter o 3 elevado a 10, nós podemos ter e vamos ter sempre aqui o resultado a ser calculado por parte do JavaScript. Um método muito interessante e que é muitas vezes utilizado principalmente para simular inteligência artificial são os métodos randómicos. Neste caso, os métodos que nos permitem calcular aleatoriamente ou aparentemente de forma aleatória um número à escolha. Isto é, pedimos um número sorteado pelo computador. E neste caso nós temos a expressão math.round. No entanto, o cálculo de valores randómicos dentro do JavaScript funciona da seguinte forma. Quando nós executamos aqui math.round, ele vai calcular um valor randómico dentro do intervalo de 0 a 1. Se nós agora formos fazer aqui a experiência, ok, vamos aqui refrescar, e se eu fizer vários cliques aqui, o que vai acontecer então é que aquela função que eu aqui tenho teste, e que neste caso agora tem aqui todas estas expressões, mas que eu poderia pura e simplesmente apagar e deixar ficar só aquela, ok, para simplificar a leitura, sempre que eu chamo a execução deste método, ele vai atribuir a este valor, esta variável valor, um número randómico que é sempre um valor entre 0 e 1, com muitas casas decimais, como podem observar. Vamos aqui refrescar e reparem, tem aqui este valor. Obviamente que, na esmagadora maioria dos casos, este tipo de cálculo não é o mais requerido, não é aquele que nós queremos mais. Então, o que é que nós temos que fazer para começar a colocar aqui, por exemplo, um valor entre o intervalo x e y, por exemplo? Bom, vamos fazer aqui a experiência de criar aqui dois valores, o máximo e o mínimo. Neste caso, o min, vamos colocar aqui 0 e vamos colocar aqui o var max igual a 100. Ora, vamos por enquanto esquecer aqui o min. Se eu quiser colocar aqui o valor máximo, como valor máximo do cálculo do número aleatório, o valor 100, isto é, calcular um valor entre 0 e 100, o que eu posso fazer aqui no random é o seguinte: eu vou ter sempre aqui o random, mas posso utilizar outras funções do objeto matemático para poder arredondar ou multiplicar aqui os valores. Por exemplo, se eu tiver aqui math.random vezes max, o que vai acontecer agora, neste momento, é que o valor já não é entre o intervalo de 0 e 1, mas sim entre o intervalo de 0 e 1 a multiplicar pelo valor máximo. Ora, significa isto que, se nós formos aqui refrescar, vamos ter, por exemplo, 38.7068. Se formos clicando, nós vamos observando que do lado das casas não decimais, neste caso dos valores inteiros, nós vamos tendo aqui um valor que vai oscilar entre o 0 e o 100. Atenção que não vai nunca sair o 100. Porquê? Porque o 100 aqui funciona de forma exclusiva. Obviamente que vocês me poderão dizer, bom, mas também não é nada prático ter aqui esta funcionalidade, neste caso este valor completo. Eu quero números inteiros. Bom, então vamos poder utilizar aqui alguns destes métodos que nos permitem, por exemplo, ter aqui o floor ou o ceiling para fazer arredondamentos. Ou simplesmente, por exemplo, se nós quisermos utilizar o trunc, ok? Faz um truncate aqui. Então nós podemos ter simplesmente isto, reparem. Vamos ter aqui math.round, mas podemos ter aqui, antes de tudo isto, math.trunc e depois, no seu interior, toda esta expressão. Vamos verificar então agora se temos o resultado pretendido e reparem, cá temos 42, 22, etc. E temos aqui, aparece o 0, porque o 0 é incluído, mas o 100 nunca irá aparecer. Para que o 100 pudesse eventualmente aparecer, nós aqui teríamos que colocar mais 1, ok? Então, nesta circunstância, seria agora uma... Ora, cá está, nem de propósito, calhou o 100, não houve qualquer edição do vídeo, ok? Nem de propósito, correu muito bem e cá está o 100 a ser apresentado, e já mais do que uma vez. Acontece que, no entanto, nesta circunstância,
Eu, como fui acrescentar aqui uma unidade, significa que quando o zero aparece, o zero aqui resultante desta operação matemática, o zero nunca irá aparecer. Porquê? Porque eu estou sempre a acrescentar pelo menos mais uma unidade. Então, nesta circunstância aqui, eu posso ter o 100, como voltou novamente a aparecer, mas nunca irei ter o zero. Então, significa isto que nós podemos, por exemplo, aqui calcular valores entre 90 e 100, ok? Sendo que, vamos aqui ver o que é que vai acontecer. Neste caso, ok, temos aqui, certo, não está a funcionar como nós queremos, ok, vamos aqui então colocar isto como deve ser, porque nós alteramos ali o valor, mas não substituímos este valor das unidades pelo valor min. Isto significa que então vamos ter aqui um número randómico a multiplicar pelo max mais o min. Vamos verificar o que é que isto vai fazer. Ok, vamos então aqui refrescar, vamos aqui refrescar também, e temos aqui um valor muito maior do que aquele que seria o esperado, ok? Nós temos aqui então o valor máximo igual a 100 e o valor mínimo igual a 90. Então, neste caso, o que nós temos que fazer é aqui uma avaria um bocadinho maior. É colocarmos aqui o valor a multiplicar pelo máximo menos o mínimo. Max menos min. E depois mais o mínimo, ok? Então o que é que vai acontecer aqui se nós quisermos fazer uma leitura um bocadinho mais cuidada desta conta? Neste caso, aqui o valor randómico será sempre um valor entre 0 e 1 com casas decimais. Depois vamos multiplicar por um valor que vai ser o resultado da subtração do valor mínimo ao máximo. Ora, neste caso nós temos o valor máximo como sendo 100. Então aqui teríamos 100, ok? Vamos tentar colocar aqui, ok? Vamos tentar colocar aqui assim o 100. Depois, à frente, iríamos ter, então, menos 90. Significa que estamos aqui a fazer o cálculo de um valor entre 0 e 10, certo? Porque 100 menos 90 dá 10. Era a mesma coisa que termos aqui 10. No entanto, depois vamos-lhe acrescentar sempre o valor mínimo. E, portanto, vamos ter sempre o valor acima dos 90, mas como está a ser calculado aqui o 10, até 10, ora, 90 mais 10 poderá dar no máximo 100. Então, é assim que nós vamos conseguir fazer o cálculo dentro de um determinado intervalo. Então, vamos aqui fazer a experiência para ver se está a funcionar. Está 95, 91, vamos oscilando ali naqueles valores. Neste caso, poderá sair o 90, não, cá está, saiu o 90, nunca irá sair o 100, a menos que nós quiséssemos colocar aqui mais min, mais 1. E neste caso, vamos ter então a possibilidade de sair o 100. Ok, vamos ver se ele sai. Pode agora, ok, já saiu ali uma vez o 100. Pronto, como podem verificar então, é extremamente importante nós termos uma percepção de que de facto existe este objeto dentro do JavaScript, é um dos objetos mais utilizados também, e que contém todos estes métodos estáticos que podemos utilizar logo out of the box. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Coloque na secção respectiva os seus comentários ou sugestões, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.